Ricardo, todos os nossos irmãos obreiros que sempre têm nos recebido com carinho e amor. Estou sob a tutela do pastor Daniel Faustino, meu pastor congregacional, ali na congregação do Negreiro. E ovelha tem que ter pastor, não é? E ele sabe que eu estou aqui. Eu conversei com ele de última hora, é claro, mas conversei com ele que estaria aqui. E desta feita queremos cooperar com a igreja nesse trabalho tão importante que é denominado também a família, né? Amados, vamos abrir o livro sagrado na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Por favor, quero também saudar os internautas que estão conosco, também assistindo esse culto e cultuando também em casa, né? Com certeza, os nossos irmãos que estão do outro lado da câmera estão também servindo a Deus com alegria e também cultuando a Ele. Deixe-me localizar aqui o texto. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3 da carta de Paulo a 2 Timóteo, seu filho na fé. Todos encontraram? Está exposto aí. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos. Por favor, repitamos a frase final do versículo 2. Desobedientes, a pais e mães. Outra vez. Desobedientes a pais e mães. Tome seu assento, por favor. Meus amados, baseado no texto escolhido por esta santa igreja, Josué capítulo de número 24, diz que houve uma decisão por parte de Josué, junto com a sua casa, para continuar servindo a Deus. Se não, vejamos. Capítulo de número 24, verso 14 e 15. Observe aí este pacto da renovação da aliança, já que vamos tratar de família. Capítulo 24, verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram. Isso aqui é o contexto do verso 15. Serviram vossos pais além do rio e no Egito. Perceba, além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Aqui está o detalhe desta mensagem tratando-se de família. Portanto, versículo 15, 15º verso, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, sempre Ele, Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu, olha o pronome pessoal, eu, e o quê? E a minha casa serviremos ao Senhor.
Escute bem nesta noite. O maior desafio, joga retorno para mim aqui, por favor, por gentileza. O maior desafio da igreja como um todo não é só ela se manter como uma igreja itinerante. Não é só ela se manter uma igreja financeiramente estruturada, porque, claro, manter um prédio desse tamanho, com toda a estrutura que ele tem, requer dinheiro, requer recurso. Mas, ao longo da minha caminhada, e sei que tem alguém aqui que serve a Jesus ao mesmo tempo que eu sirvo, eu tenho 42 anos, sou de 1980, então são 42 anos dentro da igreja. Nós estamos percebendo de que o foco está se invertendo. A igreja, claro, todos aqui sabem disso, a igreja não é exatamente o prédio de concreto armado. Só que dentro do concreto armado existe o corpo de Cristo, que é a igreja. Diga bem por isso. Diga para quem está do lado, somos parte deste corpo. Mas diga assim, não se esqueça, partes diferentes. Porque tem gente que acha que é igual a todo mundo, não é não? Aí começa a ruaça. Irmãos, isso é tão sério. Eu tremi quando o pastor Jorge me falou, 24, 14, 15, ou 15, verso 15 de Josué. Eu digo, pronto. Nós somos obrigados a voltar nesse assunto, por quê? Porque quando tratamos de família, estamos tratando de algo sério. Estamos tratando de pessoas que há um tempo atrás decidiram formar o quê? Um casal. E depois formar o quê? Uma família. E um dos desafios da sociedade brasileira e mundial é casar e continuar casado. Vou lembrar isso para alguém aqui que está me assistindo aí agora. Você tem que casar e continuar Só que casar por casar não funciona. É casar e ser fiel a quem você tomou por homem e por mulher. Mas, pastor, aonde entra a igreja? Talvez surgiria essa pergunta. Perceba que Josué não quer entrar no contexto. O pastor me deu liberdade para a gente fazer uma lateral. No contexto de Josué, estava para ele e a sua casa um grande desafio. Porque as famílias que decidiram ser infiéis a Deus pagaram com a sua própria vida. Perceba, o cabeça decidiu não ser fiel a Deus, mas foi ele que pagou o preço? Só. Foi ele toda a sua. Aí você pensa comigo o drama do texto. Uma família exposta na praça e todos eles sendo apedrejados até a morte. Eu tenho uma lembrança para dizer para mim e para você nesta noite. Cuidado, porque quem não honra a família, Deus puxa pelo pé e dá-lhe uma rasteira firme. Porque infelizmente nós iremos observar de que o contexto familiar na sociedade lá fora é o seguinte: nós vamos casar. E aí, claro, é comum aquela alegria, aquela euforia, sim ou não? O preparo para o casamento, o contrato do buffet, o contexto de quem vai fazer, tudo é devidamente pensado e calculado. Só que, meu querido, depois que as luzes do salão se apagam, aí é que a coisa vai funcionar de verdade. Alguém poderia pensar, pastor, é lua de mel?
Isso é parte, querido. Porque ninguém vive só de mel, porque senão fica diabético e morre. Porque tem muita gente querendo casar pensando na relação sexual. Se ou não, eu vou casar para me autossatisfazer. Aí alguém disse assim para mim: ah, pastor, ore por mim. Eu digo: o que foi, menina? Eu tenho que casar, pastor. Eu digo: por quê? Eu estou puxando a parede. Eu digo: vai continuar puxando. Não case por motivos sexuais. Segundo, não case para fugir da casa dos seus pais. Terceiro, não case para querer viver vida boa. Se você casou com um pobre, é com um pobre que você vai sobreviver. Não vem com essa historinha. Ah, mas Deus abençoa. Deus abençoa, só que às vezes é na contra-gota. Diga aí, aprenda a viver com a contra-gota de Deus. Diga para quem está do lado: aprenda a viver, ou melhor, diga: aprenda a conviver com a contra-gota de Deus. Eu não estou aqui trazendo hoje uma reflexão pessimista para que você não case. Porque qual é o desafio hoje? Um deles, adultério. Desculpem. O segundo, os casais não querem mais procriar. Perdão. E aí você pega o contexto na entrevista com eles e é o seguinte: pastor, eu não quero ter filho. Estou casado, bem casado, financeiramente bem, eu moro bem, eu como bem, eu calço bem, visto-me bem, ando bem, mas filho bem longe. E aí eu pergunto: por quê? Aí eles me respondem: porque criar filho está dando muito trabalho. Diga para quem está do lado, diga: criar filho dá trabalho. Ou você acha que esse filhinho é um boneco? Como é que é? Este é o nome daquela bonequinha que você ganhou? Não vi. Reborde. Porque tem gente pensando que criança é bebê reborde. Reborde, né? É isso mesmo? É isso aí, né? Minhas mãezinhas estão aqui. Vocês estão aí, orando por mim? Me ajuda, porque o caldo vai engrossar. Eu vou tomar ele todinho. E eu vou tomar com pimenta, que eu gosto de pimenta. Aí entra o contexto, pastor Jorge, da violência social. Entra o contexto da deseducação social. Aonde a eguinha pocotó vale mais do que o ensino dentro da sala de aula. E a gente vê hoje, sabe o quê? Muitas mulheres crentes, até sérias, no lugar de dobrar o joelho para Deus abençoar o ventre depois de estar grávida, vai mostrar o bucho em fotografia. Aí bota uma roupa de havaiana. Oh, que coisa linda. Eu não estou sendo sensacionalista aqui, amém? Mas crente ainda tem juízo. Você precisa criar juízo dentro da sua casa, porque a sua casa não é casa de louco, é casa de crente racional. Para que a palavra faça efeito, você tem que criar juízo na sua cabeça. Não se pode criar filho solto demais, mas nem preso demais. Mas e aí, pastor? Com equilíbrio. Com equilíbrio. Eu estou falando com você, eu estou falando conosco de problemas que já estão acontecendo e que virão possivelmente acontecer dentro da sua e da minha casa. Que é isso, pastor? Repreenda. Repreendemos sim, mas ninguém está imune a sofrer desafios. Agora, se você disser: venha o que vier, eu vou ficar de pé.
na presença de Deus. Perceba que quando um casal resolve se casar, ele tem que exercer o princípio da disciplina. Eu não sei se já tratei alguma coisinha aqui, porque a disciplina é a base para qualquer e todo alicerce. Mas alguém poderia perguntar, pastor, qual é o detalhe para se casar? Primeiro, conheça a família de quem você quer cá. Porque tem muito parente que parece que é 007, né? Fulano, eu sou teu cunhado. Eu digo, você é meu cunhado? Eu não sabia. Os irmãos já pararam para pensar nesse detalhe? Tem muitos jovens aqui hoje. Quer casar? Case. Amém. Case. Goze a vida com a mulher da sua juventude. Tenha bastante filho. 12 no princípio. Depois mais 12 no final. Procrie. Mas antes, procure saber quem e com quem e quem são os parentes daquela que você ou daquele que você vai cá. Porque tem muita gente bebendo o cálice que Deus nunca deu a ele nem a ela. Outro detalhe principal importante, anotado aqui: casamento por profecia e profetada. Eis que eu te digo, meu servo, aquela é a tua, eu não aquele, não aquela. Isso é muito sério, irmãos. Eu vou dizer para nós aqui esta noite: Deus não é santo casamenteiro, mas Ele abençoa o casamento. A escolha tem que ser feita por você. Observe a leitura da carta do apóstolo Paulo. É curioso porque Paulo nunca foi casado, mas ele teve orientações. Por quê? E aí voltamos ao início do que dissemos na introdução, para a exposição, de que se a igreja é constituída por famílias, automaticamente a sua família possivelmente estará aqui, formando o corpo da igreja, formando o corpo de Cristo. E como está a vida familiar dentro da sua casa? Porque tem pessoas que são bons adoradores, bons cantores, bons pregadores, mas no seio da sua família é uma perturbação do inferno. E muitas vezes por falta de equilíbrio espiritual e emocional, aí chega aqui, se equilibre. Aí você chega em casa, ela é uma pimenta dentro de casa. Tenha paciência. Chega em casa, bichinha impaciente. Ora por todo mundo, menos pela casa dela. Profetiza para todo mundo, menos para a família dela. Possivelmente tem alguém aqui hoje nesse estado, mas em nome de Jesus, sai daqui com esta palavra: a tua casa será um celeiro de bênção de Deus. Não se conforme com este desafio que não vem de Deus. E às vezes Deus permite, mas nesse contexto, para alguém aqui hoje, talvez você não vigiou e esse vendaval entrou e está levando tudo. Mas Deus é aquele que restitui aquilo que você achou que estava por perdido. Outro ponto interessante, não sei se alguém trouxe alguma coisinha para anotar. Meu tempo, como é que está? Tá bom? Observe então, se você trouxe caneta, quem está em casa, maneiras corretas para se aplicar a disciplina. Preste bem atenção. Toda disciplina correta consiste nos seguintes elementos. Porque tem pessoas que acham que disciplinar a sua casa, a sua família, é usar de ignorância. Sim ou não? Sim. Rapaz, olha, meu nariz fica maior do que ele já é. Um obreiro disse assim: da minha casa, quem manda sou eu. Eu digo: qual é a novidade? Qual é a novidade? Não, porque minha mulher anda debaixo dos meus pés. Eu digo: como é que é a história?
A sua esposa, a minha não, a minha anda do lado. Cuidado. Educar não é deseducar. Educar é exercer equilíbrio. Não pense você que disciplina não é grito, disciplina não é açoite, não. A vara tem, pastor? Tem. Porque tem ovelhinha que de vez em quando quer virar bode, sim ou não? Aí você tem que dar uma varada boa debaixo da cintura ou dos pinhais, como diz o nortista, para ela acordar e voltar a ser ovelha, sim ou não? Quer casar ainda? Olha um grupão de homens aqui. Coisa linda. O diabo vê um negócio desse, fica furioso. Porque era para tudo estar lá no mundão, mas está aqui exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. Porque a visão do mundo lá fora para os jovens hoje é vê-lo dentro de uma boate, é ou não é? Dentro de uma night ou outra coisa qualquer aí, mas estão aqui dentro da casa de Deus, adorando a Deus. Assim será na tua e na minha casa também. O diabo não vai ter brecha para passar. Deus ainda guarda a nossa casa e a nossa família. Você tem que fazer a sua parte. Então, observe. Primeiro, o elemento primário para a disciplina é exemplo. Segundo, autoridade, não é autoritarismo. Terceiro, amor, ensinamento, admoestação, que é advertir, aconselhar, repreender com brandura. Por gentileza, Provérbios 15, 31 e 32, por favor, permita-me, pastores, ler esse verso. Eu sei que nós não estamos em um culto de ensino, mas eu queria compartilhar com a igreja. Provérbios, capítulo de número 15, dos versos 31 e 32. Provérbios 15, 31 e 32. Observe aí. Sim. Que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão Olha aí. sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Entendi? Quem aqui está no processo da disciplina? Ah, pastor, exercer o princípio da disciplina dentro de casa dói. Eu sei que dói. O pai corrige com a vara. Às vezes ele vai para o canto da parede chorar. Eu conheci um pai que quando corrigia o filho com a vara, ele se acabava de chorar. Eu digo, não chora não. Porque a vara que ardeu no couro dele hoje vai coroar ele lá na frente. Porque quem anda na correção nunca esquece os seus princípios para a sua vida enquanto aqui na terra. Então perceba que o caminho da família abrange também o caminho da igreja. Porque a igreja é feita por famílias. Isso é notável. Por quê? Porque se você não está bem em casa, você não estará bem aqui dentro. Se você não está bem com a sua esposa, você não estará bem aqui dentro. Se você não está bem com o teu esposo, você não estará bem também aqui dentro. Tudo reflete. Por quê? Porque nós somos um corpo ligado uns com os outros. E por que a diferença, pastor? Porque ninguém é igual a ninguém. Vamos parar com essa síndrome do perfeccionismo dentro da igreja. Minha casa é perfeita. Os meus filhos são perfeitos. Você viu? Já está fazendo faculdade. Já está encaminhado para um bom salário. E muitas vezes é apenas um pano de fundo. Enquanto não tinha nada, tinha Jesus. Passou a ter muita coisa e esqueceu de Jesus. Aí só vive para ganhar dinheiro, para comprar carro, para comprar apartamento, para viver. E a igreja vai ficando para trás. Aí vem para o culto no domingo e diz, não tem garagem para o meu carro, vou embora, vou sair daqui. Ô meu irmão,
O Senhor está perguntando para alguém: a quem você quer continuar servindo? Ao mundo ou à minha santidade? Porque santidade não é somente na aparência, é na conduta. Você tem que lembrar, ou talvez entender, que o mundo olha para a sua casa, e quando ele olhar para a sua casa, ele vai ter que ver diferença. E a primeira diferença qual é, pastor? É a cara feia? Não! É o equilíbrio e uma vida justa perante Deus. Isso é muito sério, irmãos. Observe o outro ponto da maneira disciplinar: correção, castigo. O que é castigo, pastor? É violentar a criança com pancada? Não. Castigo é aplicar uma pena com efeito pedagógico. Como vai a tua disciplina pedagógica dentro da tua casa? Isso vale para os pais com os filhos e vale para os pais para com os dois cônjuges. Porque parece que o lar de alguns crentes viraram um quartel daquele agente especial 007. Ela faz o que quer e não dá satisfação de mais nada. Ou ele faz o que quer e não dá satisfação. Ou não é assim? O celular tem 318 senhas. A mulher não sabe quanto ele ganha. E aí, quando ela chega perto do celular, ele se afasta. Tem gente aqui assim, não, tem não. Tem não. Tem não. Todo mundo aqui é anjinho. Vou até pedir para vir para cá. A gente precisa mudar alguma coisa, não precisa? Porque se você casou para querer viver só, você nunca era para casar. Se você casou para não ter paciência com os filhos, você nunca era para casar e nem ter filho. Você era para estar só. Só que você tem que tomar consciência de que você casou com alguém que te ama. E a prevalência do amor na Bíblia não é essa bagunça que está aí, não. Em que a mulher, em que o homem, para dar provas de amor, ele tem que se deitar com ela numa cama de hotel para provar o amor. Aqui é diferente. Aqui o amor prova nas atitudes e na postura. Hoje o funil apertou um pouquinho, irmãos. Apertou um pouquinho. Outro ponto importante da disciplina corretiva: instrução. Aquele que ensina. Observe, o exemplo não é daqui para fora, começa de fora para dentro. Por quê, pastor? Como dissemos que a igreja é feita por famílias, o culto não começa aqui, começa lá, em casa. Porque quem não adora em casa vai adorar aqui, irmãos? Vai adorar aqui? Não vai adorar aqui. Porque ele já vem de casa disperso. Aí ocupa o último banco. Não estou falando meus irmãos, só exemplo, tá bom? Ocupa o último banco do templo. Aí fica igual um esquecido. Olha para toda a cobertura. Olha para aquela lâmpada, está menos clara que essa. Vou procurar o irmão para trocar. O ventilador está parado. As 3 hélices está suja. Tem que limpar. Miserável, pega um pano e vai limpar. Aí daqui a pouco passa meia hora de culto. Não, porque essa cadeira não está alinhada com aquela de lá. Se levanta e alinha a cadeira, rapaz. Já que tu não viesse para adorar, pelo menos faz alguma coisa. O pregador parece que não está muito inspirado hoje. A cantora parece que desafinou a 3ª nota
da hipófise, quarto da hipotenusa 6. E aí daqui a pouco o pastor Jorge passa uma hora de culto. Aí já estou com sono. E ficava em casa, que aqui no lugar de dormir. Mas não era para ter vindo, então por que veio? Se veio tem que adorar, tem que servir. Porque existe um que está entre nós e quer receber o nosso culto e segundo a sua graça nos abençoar. Irmãos, repito, igreja é feita por famílias. Você não está bem em casa, peça e procure ajuda. Porque existem batalhas familiares. Olha aqui, 2 Timóteo 3. Existem batalhas familiares em que não se dá para lutar só. Tem que ter ajuda. Quantos estão entendendo essa palavra aqui esta noite? Quantos? Diferenças. Você casou com alguém diferente. Você casou com alguém que não tinha e não tem e não poderia ter os mesmos hábitos seus. Um dos pontos que está causando ruptura nos lares é a falta de compreensão e de paciência. Ela não gosta que você deixe a tampa do banheiro aberta, então não deixe a tampa do vaso aberta. Eu odeio. Eu fico um arara quando eu sinto o cheiro de palito de fósforo aceso. Aquele cheiro me irrita. O que é que a minha esposa fez? Tá ali ela. Vou comprar um isqueiro. Acabou o problema. Mas tem gente que além de não resolver o problema, traz mais problema. Diga para quem está do lado, seja tolerante. Seja tolerante. Você casou com quem? Você casou com a Barbie, foi? Pois até a Barbie já está grávida. Ah, pastor, mas ela não era assim. Ficou assim daí. Ela engordou. É com a gordinha que você vai rolar. E vai dar muita glória. Aleluia. Irmãos, parece uma brincadeira, mas não é. São esses pormenores que muitos crentes estão perdendo a visão daquilo que é família cristã. Não se esqueça, a sua casa é uma coluna espiritual para alguém que está caindo. Olha os problemas aqui, Deixa eu voltar aqui um pouquinho rapidinho para poder ganhar tempo. As dinâmicas familiares. Agora anote aí. A disciplina necessária na família. Por quê? Porque abrange a vida conjugal, criação de filhos, administração doméstica. É o que, pastor? Aí, eu me lembro que quando eu falei isso aqui, uma irmã disse, não, pastor, pelo amor de Deus, não, eu vou ter que falar. Porque tem muita mulher que arrasa com o salário do marido, por imprudência. E tem muito homem que também é imprudente. Gasta o que não tem e compra o que não pode pagar. Casou com um assalariado e quer gastar como que fosse estivesse ganhando 2 salários? Não dá. A matemática é exata, meu filho. 2 e 2 é 4, 4 e 4 é 8, 8 e 8 é 16 e assim vai. Não venha dizer que 4 mais 4 é 5, porque não é. O crente, ele é inteligente,
Porque a ideia de família é essa: Deus vai me prosperar, amém. Agora faça por onde também. Os irmãos estão me entendendo aqui esta noite? Não gaste além daquilo que você pode pagar. Tem alguém precisando ouvir essa palavra aqui esta noite? Porque isso pode ser uma brecha para o inimigo trabalhar contra o seu casamento e destruir o seu relacionamento. Outro ponto importante: disciplina familiar envolve o quê? Autoridade paterna e materna. Porque tem muitos pais que terceirizam a criação e a educação dos filhos para com os avós e parentes. Aonde a criança cresce, se desenvolve na tutela dos avós. E quando desenvolvem, voltam para casa e não aceitam a autoridade paterna e materna. Porque a vovó é quem dá as cartas lá. Eu não estou falando aqui dos avós da assistência, estão me entendendo? Da assistência, uma orientação, quando solicitado. Diga para quem está do lado: alguém vai citar, diga aí, alguém vai citar conselhos só quando autorizado. Porque tem muita irmã aí que é um caso sério, né? Ela quer meter o dedo em tudo. Aí vai na casa da filha, vai na casa do filho, desarruma a casa toda, tira os móveis, bota aqui, bota ali, e tira. Mãe, não, vamos arrumar. Aí o camarada chega em casa. Aí eu disse: quem foi que mexeu na minha banca? Bota de volta lá agora. Eu quero minha banca é ali, porque a lâmpada pega melhor lá. Quem manda na minha casa sou eu. Você quer arrumar? Arrume a sua casa. Mas eu não estou falando isso, amém? Eu não estou falando isso para que a gente, pastor Jorge, fomente as piadas com as sogras. Estão entendendo, amados? Crente não aceita e nem compartilha piada. Amém? Sogra é para ser bem tratada e pode ser um cão de saia, mas tem que ser tratada com respeito, porque a igreja é respeitosa. Agora um ponto importante. Eu estou pulando um pouquinho para a gente não ir além, porque eu sei que tem um período, né? Me permita, tá bom, pastor? Em um tempo melhor a gente, tá bom? 2 horas a gente, tá bom? Porque toda mãe é ciumenta, sim ou não? Hein? Ó, meu irmão. É ciumenta. É normal, pastor? Até certo ponto. Porque o que é que a Bíblia orienta? Deixará pai, não é abandonar, porque tem filho que casa e abandona os pais e os parentes. No final de ano, quer ganhar abracinho e beijinho. Vai para lá. Vamos acabar com isso. Amém? São problemas corriqueiros que abrangem a família. Permita-me ainda outro ponto interessante aqui, que eu preciso tratar com os irmãos. A estrutura espiritual na família. Observe aí, de que na estrutura espiritual da família abrange, abrange alguns exercícios do sacerdote familiar. E quais são os exercícios do sacerdote familiar? Aquele que é pai, aquele que é mãe. Observe,
Culto doméstico. Quem aqui faz? Olha aí, pouca gente. Outro ponto, né? Agora, o hábito de orar. Quando eu não oro, a minha esposa ora. Outro ponto importante: trazer a família para dentro da casa de Deus. Por quê, pastor? Porque se você criar o teu filho dentro da casa de Deus, ele nunca mais vai querer sair de dentro dela. Ah, pastor, mas isso não funciona. Quantos foram criados e estão desviados? Entenda, eles estão afastados, mas o cordão umbilical de Deus ainda está nele, e ele vai voltar. Eu profetizo para a tua casa, o teu filho, o teu parente, o teu vai voltar. Aleluia. É o que, pastor? Vai voltar. Nem que seja todo quebrado, mas volta. Por quê, pastor? Porque Deus não perde para ninguém, muito menos a tua casa e a tua família. Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos? Muito bem. Eu estou assim hoje porque da outra vez eu me excedi muito. E eu vi que tinha muita coisa para se fazer. Permita-me ainda outro ponto. Disciplina para o enriquecimento do casamento.